Paz do Senhor para todos, amém? Louvado e bendito é o nome do nosso Senhor. Eu gostaria de estar meditando numa palavra aqui. A palavra de Deus, ela é uma coisa que é mais que verídica para quem vive o evangélico. Ela se renova. Nós lemos a mesma passagem por várias vezes e nós sentimos sempre algo diferente. É como se estivéssemos lendo pela primeira vez. E Deus, vou falar ali de maneira diferente ali. Por isso que a Bíblia não é como um outro livro que você lê e depois engaveta, não. Você tem que estar sempre lendo, porque ela se renova. Deus está sempre falando contigo. Deus tem várias maneiras de falar com a gente. E uma das maneiras que ele tem é a Bíblia, tá? Ao contrário disso, ele poderia falar, essa maneira aqui eu já não falo mais para fulano e para Bertano, porque fulano e Bertano leu a Bíblia por várias vezes, então eu já não falo mais para ele. Ele já conhece. Não é assim. A palavra, ela vai se renovando, é viva. Igreja, quem explica Deus? Quem explica, tem até um louvor assim, ninguém explica Deus. Vou lhe fazer uma pergunta antes de ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 7, verso 3. Se alguém que exerce uma autoridade, eu vou fazer uma pergunta até um pouco retórica, essa pessoa exerce uma autoridade sobre você e de repente essa pessoa te pede algo, pede para você ir em um determinado lugar a uma certa pessoa e lá essa pessoa te pede, essa pessoa que exerce autoridade sobre você pede para você pedir algo a essa pessoa. Só que essa pessoa que exerce autoridade sobre você, ela vai chegar e vai falar: olha, você vai lá, vai pedir isso, vamos dar um exemplo aqui, vai pedir R$1.000 a essa pessoa. Fala que eu mandei pedir, só que essa pessoa não vai te dar. E eu vou fazer de tudo para ela não te dar. Então a pergunta que eu faço é essa: você iria? Porque eu digo que foi quase que uma pergunta retórica, ou seja, já sabemos da resposta. Por maior que seja a autoridade por trás de você, vou falar de autoridade terrena, por maior que seja a autoridade, nós vamos ouvir e atender essa autoridade até um certo limite. Por que até um certo limite? Porque se essa pessoa ela pedir algo que foge dos parâmetros normais, você não vai atendê-la. Se essa pessoa te pedir algo que venha a ser uma aberração, você não vai atender. Eu falo isso lá na empresa onde eu trabalho. Eu obedeço até onde for conveniente obedecer. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente é evangélico e uma pessoa pede para você, o teu patrão pede para você mentir. Você não vai mentir só porque ele é teu patrão e está pedindo. Até porque, mas eu vou perder meu emprego, eu tenho que fazer assim. Deixa eu te falar algo. Antes de nós entrarmos na palavra aqui, que vai ser breve, deixa eu lhe falar algo. Deus, ele nos prova até na benção que ele nos dá. Até na benção que ele nos dá, ele nos prova. Então, você pode estar sendo provado, mas com medo de perder o teu emprego, com medo você pode agradar o homem e desagradar a Deus. Então, concluindo o assunto, se a pessoa ela exerce autoridade sobre você e ela te pede algo e você já sabe que não vai, pede para você pedir algo a essa pessoa, os R$1.000, como eu dei como exemplo aqui, né?
e você já sabe que aquela pessoa não vai te atender, obviamente você vai pensar várias coisas, você não vai obedecer e vai pensar várias coisas, vai achar que aquela autoridade ela está querendo tirar um sarro com a tua cara, você não vai querer atendê-la. Agora, olha esse verso aqui. Deus falando para Moisés. Me apareceu. Tu falarás tudo que eu te mandar. Aliás, eu estou lendo do 2 aqui, tá? Êxodo 7, verso 2. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, olha o que Deus está falando aqui, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Em outras passagens tu vai ver Deus falando, também aqui no livro de Êxodo, ele vai falar, ó, aqui, ó, se nós lemos ali, o verso 11, 9, o Senhor dissera a Moisés, Faraó vos não ouvirá. Nós vamos ver essas mesmas palavras de Deus repetindo por outras vezes. Tá? Aqui ele fala, Faraó não os ouvirá para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Então, Faraó não vai ouvir aquela pessoa, aquilo que eu pedi para você pedir àquela pessoa, você vai lá, mas ela não vai te atender. Aí você vai por quê? Para quê? Você vai porque tem um porquê por trás de tudo. Tudo tem um porquê. Tem um verso na Bíblia que está escrito assim, não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Então, não é para ser questionado, é para ser obedecido, é para se obedecer, não questionar. Então tem coisas na nossa vida que Deus vai nos pedir, e Ele já vai pedir para nós fazermos, e Ele já sabe que não vai dar certo, mas não é aquele momento. Vai dar certo, mas não é aquele momento. A gente vai, por algumas vezes, encontrar barreiras, nos estressar, nos indignar, ouvir várias vozes para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Vão chamar o nosso Deus de louco, vão chamar aquilo que nós estamos servindo de aberração, de loucura. E qual a nossa palavra a respeito disso tudo? É simplesmente chegar e falar assim, eu só obedeço. Tem um verso, tem um provérbio que quase todos nós já ouvimos, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E é verdade. Se tratando das coisas de Deus, eu obedeço, você obedece porque você tem juízo. Então, e tem um outro verso que vai falar assim, não te estribe no teu próprio entendimento, ou seja, não te apoie no teu próprio entendimento. O entendimento, o meu entendimento, o entendimento humano, em relação às coisas de Deus, o entendimento terreno, ele não é nada. E muitas das vezes, presta atenção, igreja, muitas das vezes, isso é para nós mesmos esse verso, para nós mesmos cristãos, muitas das vezes nós não vamos entender. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo espiritual, nós não vamos entender. Por quê? Porque faltou alguma coisa de Deus em nós? Não. É porque tem um tempo, até para se entender certos mandamentos de Deus, há um tempo determinado.
É por isso que a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Dá graças a Deus. Pai, eu dou graça, só sabe de todas as coisas. Só sabe o que está fazendo. Isso é quando nós oramos assim, quando nós temos certeza de que Deus está no controle de tudo. Quando você coloca tudo no altar de Deus. Aí você sabe que Ele está no controle, você não questiona, você obedece. Lá na frente você vai entender. Tá? E para terminar esse verso, essa passagem, lá no livro, lá no 14, 13, eu estou lá no livro de Êxodo, o povo, ele, depois de ter visto tanta coisa de Deus, Deus fazer tanta coisa, o povo, ele deu de cara com aquele mar em sua frente, e aquele monte de homens armados atrás. Eles murmuraram ali e falaram: não teria sepulcros no Egito para que nós viéssemos ser sepultados lá, não? Trouxe nós aqui, Moisés vai morrer aqui. E Moisés chegou para eles e falaram: não tem mais. Vede hoje o livramento que hoje mesmo Deus vos dará. Marche. Sabe o que nós aprendemos com esse verso? Nós aprendemos que temos que marchar. Muitas das vezes é uma estrada que a gente nem vê. É uma estrada que a gente vê aqui, ó, pela fé. Aquele povo, ele não viu uma estrada na frente deles. Ele viu um pequeno caminho até o mar, mas eles continuaram. Eles não sabiam, depois que Moisés Deus exortou ele, Deus usou Moisés para exortar eles, continue. Ah, não importa o que tem na frente, continue. Eles pegaram aquilo consigo e foram marchando. E o mar se abriu diante deles. O mar há de se abrir diante de nós, igreja. Deus sabe o que está fazendo. Então que nós viemos continuar marchando e acreditando, sabendo que Deus sabe o que Ele está fazendo. Que nós viemos repetir, nunca cansar de repetir. Está na mão de Deus, está na mão de Deus, está na mão de Deus, está na mão de Deus. Deus sabe o que está fazendo. E o de Deus é sempre o melhor. Tem gente que fala que ele escreve, Deus escreve certo com linhas tortas. Não. Deus escreve certo com linhas certas. Tá? Nada para ele está errado. Ele é capaz de mover céu e terra por amor de uma pessoa. Então que você venha meditar nessa palavra aí, tá? Não se preocupa por não estar entendendo alguma coisa que está acontecendo na tua vida, não. Deus está no controle. Olha, nós temos um Deus tão poderoso, que Ele é capaz de entrar no coração do homem e mexer no coração do homem. Mexer. É por isso que quando Deus usa alguém para nos abençoar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o céu e agradecer a Deus. Depois agradecer a pessoa. Tá? Ele sabe o que Ele está fazendo. Então eu deixo essa palavra para você meditar. Tá? Faraó, porém, não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas, os meus sinais se cumpram na terra. Amém? Senhor Deus amado, Pai querido, Espírito Santo. Sim. Pai, obrigado pela Tua presença, Senhor Deus amado. A Tua palavra diz, Pai querido, que a Tua palavra nunca volta vazia, Senhor. Oh, Deus amado, a Tua palavra diz, Pai, que aquele que se achega a Ti, de maneira nenhuma só lança fora, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor não rejeita a oração, Pai. A Tua palavra nos ensina a orarmos sem cessar. Não existe limite, Pai amado, para a oração, Senhor. Oh, Deus amado, a Tua palavra diz, chegai-vos a mim, eu chegarei-vos a vós, Pai.
E nós estamos aqui, Pai querido Sim. Espírito Santo. Ó, Papai, não de brincadeira, Senhor, Deus amado. Ó, Pai querido, mas para que cumpra o teu propósito, Pai. Pois é o Senhor que colocou, Pai amado, no coração da tua filha, Pai amado, o propósito, Pai amado, da live, de oração, Deus amado. Espírito Santo de Deus, Pai. Deus, Pai amado, eu estendo as minhas mãos, Pai, para esses que estão nos assistindo e irão nos assistir, Pai. Sim, meu Deus. Pai amado, eu venho te pedir algo, Pai. Eu venho te pedir durante essa semana uma bênção especial para cada um, Senhor. Amém. Oh, Deus amado, que eles venham ver que é o Senhor, Pai amado, que está na vida dele, Pai. Eu não peço, Senhor, que eles Glória venham a ver, Deus. Deus está na vida deles. Nossa, não, Pai, na vida Sim, deles, Pai sim, querido. Pai, que eles venham, Porque Pai, nós que temos você certeza, foi. Pai, que o Senhor está conosco, É Pai. verdade. Mas, Pai amado, que eles venham ter certeza, Pai, de que o Senhor está com cada um, Pai, que nos assiste, Senhor. Oh, Deus amado, Espírito Santo, porque o Senhor os ama, Pai. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo. Oh, Pai, grande, Pai amado, é o teu poder diante da situação que estamos vivendo, Pai. Oh, Pai, eu digo assim, Pai, porque muitos deixou de acreditar em Ti, Senhor. Oh, Papai, e muitas das vezes por não te entender, Senhor amado. Pai, mas a Tua palavra nos ensina a te entender pela fé, Pai querido Espírito Santo. A confiarmos, Pai, diante, Pai amado, das adversidades, diante das dificuldades, Pai, diante de todo levante. Meu Deus amado, Todo-Poderoso, entra com providência, entra com a cura, entra com providência, Pai. Toma cada um que está nos assistindo, Deus amado. Espírito Santo, cobre, Pai amado, com teu sangue, com teu poder. Toma nossas vidas, Pai. Toma os canais nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.